Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast, episódio número 51, e também acompanhando aí, claro, mais uma vez de perto, o Gavião Arqueiro, né, The Hawkeye, né, Gavião Arqueiro e a Gavião Arqueira, no episódio 4, que chegou na Netflix, no Disney Plus, olha aí, bem louco, Começando bem. no dia 8 de dezembro, vamos começar quebrando já, né, no dia 8 de dezembro aí, e o episódio que eu gostei bastante, achei muito legal e tô trazendo bastante referência. Hoje eu tô bem empolgado, né? Vou trazer muita referência, tá? Você que tá começando a ouvir a gente agora, assistindo a gente aqui no YouTube agora, fica até o final que hoje eu vou trazer referência pra explodir sua cabeça aí com teorias. Hoje a gente tá cheio de ideias malucas e fora da casa. 3 horas de podcast hoje. Hoje vai ser louco, se prepara. Não, mas hoje vai estar muito bom o episódio, fica até o final com a gente, tá bom? Bom, Leandro, te apresenta pra galera, te apresenta não, né? Dá aí as boas-vindas, cumprimento o pessoal, deixa eu te receber aqui, meu querido, tudo bem? Grande presença, Diegueira. Sejam bem-vindos ao Nerdverso, sou Leandro Viana. Como o Diego já falou, chegamos ao 4º episódio de Gavião Arqueiro. Na minha opinião, Diego, assim, um episódio mais morno. Mas antes de qualquer spoiler aqui no Nerdverso, a gente sempre começa com os beijos, abraços, os salves pro pessoal que acompanha nosso Instagram, o @NerdversoCast. E os abraços de hoje vão para Stephanie Ferreira, Ingrid Braz, Isabelle Machado, Enzo Gabriel, Fael Costa, Agnes Souza, Luana Rocha, Thaís Marques, Júlia Ortega, Andrei Rodrigues e Brenda Costa Diegueira. Eu já vou emendar aqui, já vou querer começar a falar um pouquinho desse episódio aí, porque semana passada a gente teve assim aquela perseguição de carros frenética. Essa semana a Marvel, a Disney ali, nos mostrou mais sobre o Clint e a Kate, né? Tentando se entender como dupla, algumas pistas e revelações, umas migalhinhas, eu diria assim, né? Tipo, a gente já entendeu que a Echo tem um chefe sombrio, né? Um cara mais foda por trás de tudo isso, mas, como eu disse antes, eu achei o episódio mais morno, sabe? Deu aquela desacelerada. Eu acho que poderiam ter resumido ele em 15 minutos, sabe? Porque ficou bom, no final, sim, tava muito bom, e acabou o episódio. A Helena, coitada, apareceu o quê ali? 10 segundinhos pra ela. E, tipo, agora faltam 2 episódios, né? Parece que tem bastante coisa pra acontecer e pouquíssimo tempo pra se resolver. São muitas tramas paralelas aí, muitos mistérios. Mas é aquilo, né, Diego? Normalmente, o penúltimo episódio de qualquer série é sempre o mais bombástico, né? Então a gente teve essa calmaria aí antes de pegar fogo. Mas diz aí o que tu achou, Diego. Perfeito final aí da tua fala, cara, concordo plenamente com a calmaria pra pegar fogo, mas discordo veementemente. Hoje a gente, hoje eu tô pela guerra, pela discussão hoje. Cara, discordo muito, pra mim foi o melhor episódio, adorei o episódio. Concordo que o episódio não teve ação, claro, isso é inegável, né? Foi um episódio com um outro objetivo, né? Mas eu gostei muito e acho que o episódio acertou muito no objetivo, que foi o objetivo realmente de criar toda a atmosfera, né? A atmosfera dramática, mergulhar na culpa, na dor do Clint, né? A tentativa da Kate de se aproximar mais, a atmosfera cada vez mais tensa do que a mãe dela tá escondendo, e o Jack Duquesne, né, que tá o ator com uma atuação incrível, assim, nossa, tá assim, uma coisa maravilhosa assistir aquele ator atuando, né, também as possibilidades de teorias e tudo que tá no entorno da série, né, o que a Helena quer, e o Rei do Crime, quando é que vai aparecer, se vai aparecer, e que outras conexões que podem vir a partir do Rei do Crime, né, com esses personagens, algumas referências que eu vou trazer aqui pra vocês. Então, eu adorei o episódio, adorei, foi o episódio que eu mais gostei de todos, mesmo concordando que não teve quase nada de ação. Pra mim, eu curti demais esse episódio, gostei muito mesmo, e vamos ver se eu consigo fazer vocês gostarem mais aí com as referências que eu vou trazer aí daqui a pouco. Mas eu acho que o grande público, esse Diego, tá contigo, porque a gente botou lá uma enquete, todo mundo votou no episódio, tá muito, muito bom, muita gente comentando e gostou, que é o melhor episódio da série. Eu achei mais morno, sabe? Eu achei mais paradão, assim, muito, muito papo. Queria que a trama se desenrolasse, tá? Mas vamos começar então já com os spoilers aqui, né? Porque, né, Bora. Diego, o episódio já começa de onde parou o anterior, né? Com o Jack ali empunhando a espada do Ronin. E Exato. acaba, assim, todas as nossas teorias de que o Jack e o Clint, eles teriam alguma ligação que nem nos quadrinhos, né? Mas eu continuo batendo na tecla, assim, que pra mim o Jack é o Ronin lá que matou o pai da Echo, amando do Rei do Crime, né? Eu vou ter que falar, assim, um pouco mais do episódio da frente, voltar um pouco pra trás aqui pra interligar os pontos, pra retomar essa teoria, né? Mas
lembrando, assim, a conversa que o Clint teve com a esposa, aliás, eu não sabia, né, que ela tinha tantos contatos, né, era uma boa detetive, mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, a gente descobre que o Jack, na verdade, é CEO, presidente lá da empresa de fachada da Gangue do Agasalho. E, tipo, o Clint fala que ele tá lavando dinheiro pro grandão, né, Diego? Pô, é legal, assim, todo o mistério que tá envolvendo quem é o grande mafioso de Nova York aí, mas falem logo, né, pelo amor de Deus, eu quero ver logo o Vicente D'Onofrio como rei do Rei Crime, né? E eu disse isso porque comprova que o Jack, ele tem ligação com o Wilson Fisk, né? E ele é muito bom com a espada, além do fascínio que ele teve lá pela arma, pela arma do Ronin lá no leilão. Então, talvez o pessoal ainda tenha, sem dúvida, Diego, pense que realmente era o Clint lá que matou o pai da Echo. Então, eu vou dar minha última cartada, assim, para tentar convencer vocês, tá? O Clint, na conversa que ele tem com a Kate, eu acho que é com a Kate que ele tá falando, ele diz que na época de Ronin ele era um maníaco, ele fazia justiça com as próprias mãos lá, mas ele falou um detalhe assim que eu achei muito importante. Ele disse que investigava bem as pessoas, então, e depois ele agia. Então, ó, a gangue do agasalho, o pessoal é muito pateta, né, Diego? Eles não são assim os caras do crime que eu vejo o Clint ele precisando matar, sabe? Eu acho que o Clint que ele fez foi desmantelar essa organização, ferir o rei do crime no bolso, no dinheiro, no poder, sabe? Entregou algumas empresas de fachada. E como a Sloan aí, a gente tem o Jack, né, trabalhando para ela, então eu vejo todos esses motivos se interligando. Tu acha que dá para convencer o pessoal assim que é o Jack, o cara por trás lá do manto de Ronin que assassinou o pai da Kate, o pai da Echo, desculpa, Diego? Ou tá mais fácil ser o Clint mesmo, porque faltam 2 episódios pra série e não dá pra trazer tantas tramas assim? Cara, eu acho muito boa a teoria de ser o, o Jack, tá? Vou até dar um reforço um pouco nisso, nessas conexões que tu fez aí com uma referência aqui, Ó, porque a empresa Sloan que foi citada, a gente consegue uma referência a ela nas HQs, que nós temos nas HQs um personagem chamado Walker Sloan, e ele ó, é o CEO da empresa de pesquisa Alchemax. Aliás, essa empresa ela é citada em Spider-Man Into the Spider-Verse, né? O Aranha-Verso do Miles Morales. Aparece essa empresa lá, a Alchemax. E essa empresa que foi trazida nesse filme, ela também ela é quem é que é o dono dessa empresa, o Alchemax, que tem como CEO, o Walker Sloan. Porém, o dono da empresa é nada mais, nada menos que Wilson ó, Fisk. Ok? viu? Então aí nós temos mais uma conexão. Ou seja, no episódio de hoje, foi apresentado pra gente como uma revelação aí, a partir de uma investigação feita pela Laura, né? Aliás, a Laura hoje se mostrou uma parceiraça aí, né? Né? Até então eu nunca tinha visto ela assim atuando, né, junto aí ao Gavião como uma Clint. parceira Mas dele, né? teremos teorias, Até Diego, teremos então, teorias. porque até então a gente só tinha visto ela como uma mãe ali, esposa e pessoa, né, mais pacata aí do lar, mas hoje não, hoje ela participou ativamente, já Né? tinha participado um pouquinho no outro episódio, mas hoje foi bem mais. Ela então revela que o Jack Duquesne, ele é presidente da Sloan, né? Então aí essa conexão que a gente faz. Walker Sloan, CEO da Alchemax, que aparece em Spider-Man Into the Spider-Verse, do Miles Morales, a animação de 2018, e empresa Alchemax, essa presidida, né? O presidente dela é Wilson Fisk. Muita conexão, né, Leandro? Agora, Sim. deixa só eu jogar uma teoria doida que me passou Opa. pela cabeça agora, só pra até mesmo zoar um pouco, mas sempre pensando naqueles plot twists que eles adoram fazer pra surpreender a gente. Sabe o que seria muito massa? Que não fosse nem o Jack Duquesne, que fosse a Eleanor. Ah, Ela vestida de Ronin, mas daí é tá? muita Mas acho que não habilidade, faz né? muito sentido, né? Muita habilidade. Mas nunca se sabe, né? Ela tem alguma coisa a esconder aí, Hum. né? Ela tá escondendo muita Ah, coisa, na verdade, ela né? deve ser uma grande cabeça assim da máfia junto ali que o rei, ou uma parceira de crime do rei do crime ou uma cabeça seguinte assim, né? E o Jack parece ser mais um laranja ali, porque na verdade, né, Diego, ele tá muito bobalhão, né? Então ele tá se fazendo, porque Ele tá tirando onda. aquela hora que ele errou o nome do Clint, você é o, ele não sabia o nome do Gavião Arqueiro, falou Archer, né? Então ali pra mim acho que foi de Uhum. propósito, ele sabia muito bem quem era o Gavião Arqueiro. E todo Sim, sim, sim. romântico, esse papelzão que ele tá E também, fazendo. Leandro,
E também a gente estava comentando isso antes do episódio, né? Que o fato dele parar o Clint naquele momento que ele surpreende o Clint com a arma e parar o Clint exatamente com a espada do Ronin. Poxa, o Jack Duquesne tem uma coleção infindável de espadas, né? Por que usar justamente a espada do Ronin pra parar ele, né, Leandro? Eu acho que é Uhum. muita coincidência, sabe? Eu acho que o Jack Duquesne tá alguns passos à frente, sabe que o Clint tá na jogada, sabe que o Clint foi o Ronin e tá já arquitetando passos aí, já tá enredando eles já em algo maior que eles ainda não estão percebendo. Porque pra mim não foi coincidência ele ter colocado ali a espada. E ele tem esse jeito debochado que pra mim só confirma como ele tá muitos passos à frente. Sim. E, Diego, fala mais aí sobre a Eleonora, aquele papo reto que ela teve com o Clint ali no final. Foi massa, né? Ali ela intimidou o Clint ali, né? De uma Ah, maneira muito assim, né? A lá Dolores Umbridge do Harry Potter, né? Aquele jeito assim, meio dissimulado de ser, parecendo que tá sendo querida, mas passando uma mensagem que deixa um clima bem desagradável, né? E o Clint percebe esse clima, tanto é que ele fala assim, né? Ela fala assim: ah, seria legal você sair dessa, e ele fala: não posso fazer isso. Mas posso garantir que a Kate não se machuque. né. Então, né, foi legal ali que o Clint entendeu que ali estava rolando uma atmosfera bem pesada, que a Eleanor estava enfiada lá dentro até o pescoço e também já aproveitou para responder ela já, né? Sim, sim, porque não foi uma fala apenas de uma mãe preocupada com a sua filha, né? Foi uma ameaça de alguém que tem Não, um grande poder por foi, trás, né? Então, por isso que a gente diz que ela foi. tá ligada assim com os mafiosos. Ela deve estar, a empresa de segurança dela deve ser alguma coisa ligada aí com o rei do crime para facilitar alguma coisa sobre a máfia. Mas a gente vai descobrir nos próximos dois E episódios, né? O Clint certamente, Leandro, se ligou nesse momento que ela deve ter uma conexão forte com o Rei do Crime, porque o Clint ele faz conexões muito rápidas, né? Ele mostra pra gente que ele já tá Pois é. ligado em muita coisa, diferente da Kate que tá descobrindo ainda as coisas. Hum. Então acho que nesse momento ele já se ligou Será, cara? que ela deve estar conectada aí, porque ele tá Pois é. percebendo que é algo bem grande, né? E ele vai Uhum. fazendo as conexões, ele tem coisas do passado que ele não revelou ainda. Pode ser. Mas aí, Leandro, a Eleonor, ela ligou pra quem, cara? Joga essa pergunta pra Pois ti é, aí, o que né? que tu Porque acha? foi logo depois que o cliente falou que não ia acabar com o assunto, o assunto não ia morrer ali, ele ia continuar investigando. Daí a gente tem a Eleonor fez uma ligação, e daí eu acho que a principal, eu diria assim, é para a Condessa Valentina, Diego. Eu acho que foi essa ligação que ela fez, sabe? Boa. Ela poderia ter Eu ligado também para acho. Helena, poderia ter ligado para o Rei do Crime. Eu trabalho com essas três hipóteses, mas eu Não, mas Condessa é muito apostaria mais para a forte. Condessa e logo depois da ligação, quem é que aparece no episódio? A Helena, né, que a gente sabe que tá trabalhando com a Condessa, mas a gente fala mais sobre isso depois, né. Então, ó, a Pois é, Valentina pois é. ela viu que o Clint não ia dar pra trás, né, ligou pra Condessa, falou que: "Ó, o Clint tá aqui, manda a Helena que a gente vai acabar com ele", e fez algum tipo de acordo pra poupar a vida da Kate, digamos, né. Faz sentido, porque se tu parar pra pensar, a Helena não atacou de maneira É. mortal a Kate, né? É diferente a forma como ela atacou a Kate. Ela, na verdade, por exemplo, ela deixou a Kate pendurada, ela não Uhum. tentou matar a Kate, né? Também, quando a Kate tentou matar ela, ela fez um sinal pra Kate, assim, no sentido de dizer assim, eu não sou seu inimigo, É. né? Porque ela fez com a cabeça assim, ó, não. Tipo, e aí ela só foi embora, né? Então faz bastante sentido essa tua teoria. Eu gosto bastante de pensar que foi a Condessa. Não acho que faça sentido ser e Helena, não sei nem Né, se elas se conhecem, a não tem por que Eleanor e a ligar pra ele, Helena, e né. nem não ligaria. A Helena nessa história ela é um peão, né? Nessa Sim. história, ela é um joguete. E o Rei do Crime, acredito que eles não têm uma ligação tão próxima assim. Tem uma ligação próxima, mas não no sentido de ligar pra ele e trocar uma ideia e debater. Eu acho que o Rei do Crime tá numa posição muito de chefão mesmo, e no máximo ela conseguiria mandar uma mensagem pra ele, assim, né? Mas ele não atenderia ela, acho que não sei, não consigo pensar Tu nisso. acha que o Rei do Mas Crime por uma tá questão de acima da Val, então. sim, com certeza. Eu acho que Ah, sim. Eu acho que ele tá. Eu teremos acho que que nessa escala, nessa pirâmide aí, sim, ele tá mais para o acima de final vamos todos. falar sobre isso. Agora eu quero falar sobre o Rolex, Diego, porque o Boa. relógio, né, tem um grande mistério nessa série e eu continuo com a mesma teoria de antes, tá? Mas pensando um pouquinho diferente, assim, como a gente já falou de novo, a Laura, a esposa do Clint, ela tá se tornando alguém muito importante, assim, muito mais importante do que eu imaginava. Primeiro ela fala em outra língua, eu acho que era alemão, né, Diego? Não sei se chegou a ver qual que era. Uhum.
Não, não consegui Eu acho que era perceber, cara. alemão, tá? Depois, Tá, ela ok. que dá a notícia pro Clint sobre o relógio. Ela tem acesso ao transmissor desse Rolex. E a gente sabe, né, que esse Rolex tá ligado a alguém que o Clint conhece do passado. Pertence a alguém que ele trabalhou nesse passado dele aí. E então, o que me deixou confuso, na verdade, Diego, foi o jogo de palavras que eles estão usando ali. Ele fala assim, eles estão fora do jogo há muito tempo e a identidade deles estão ligado a esse relógio. E fala que o relógio pertenceu a alguém que ele trabalhou junto. Então tá me deixando meio confuso, assim, ó. Tipo, a gente não conhece muito a história do Clint e da Laura, se ela tinha algo relacionado assim com espionagem que nem ele, ou se até ela podia fazer parte da Shield, né? E foi assim que o Clint conheceu ela, Diego. Mas nesse episódio, assim, ela mostrou outras faces que eu não imaginava. Ela desistiu, assim, eu posso pensar que ela desistiu de tudo isso quando nasceu o primeiro filho, né? E por isso que ela entende o Clint, apoia ele, né? E, tipo assim, é a esposa mais compreensiva do mundo, vai dizer. E se esse relógio, então, assim, tiver alguma relação com o passado da Laura Barton, Diego? Eu acho, assim, que faz todo sentido e que a série pode estar se encaminhando para isso, mas ainda tenho a minha teoria do coração, sabe, que eu falei no podcast passado, que esse relógio pode ligar o Demolidor ao Matt Murdock ou ao assassinato do pai da Echo, né, para desenrolar na série dela, com o Rei do Crime incriminando o Demolidor e ela querendo vingança, né? A gente tem então a identidade secreta de alguém que está ligado ao relógio, mas as palavras deles, Diego, que o Clint usou, assim, me fez repensar muito, assim. Mas se a gente descobrir, assim, que a Laura era uma agente secreta e tiver uma luta dela no final, assim, contra alguém para proteger os filhos, eu vou gostar muito, tá? Mesmo que eu prefira, assim, 1000 vezes a minha teoria do Demolidor, Diego. Claro, claro. Eu também prefiro muito mais Teoria do Demolidor. Eu acho que é algo mais simples de se conectar e também acho que é mais legal, né? A gente tá louco pra ver aí o Charlie Cox aparecendo. E também acho que faz mais sentido, né? Na conexão com o Rei do Crime, com esses personagens que estão sendo levantados pouco a pouco aí, ele aparecer. No entanto, sim, temos essa possibilidade e cabe lembrar, ou até avisar a quem tá nos ouvindo, que nos quadrinhos, o Clint, que na verdade já foi muito pegador, né? Já Bah. ficou com muita gente, já deu beijo aí uma galera. Mas o Clint ele foi casado com a Bob Morse, né? A Bárbara Morse, que também foi conhecida como Agente 19 da Shield e também foi conhecida como Árpia, tá? Eles tiveram um relacionamento, eles tiveram uma separação e depois eles também retornaram a esse relacionamento, isso nas HQs, tá? Aí que acontece? A gente pode ter a seguinte situação: a gente pode ter a Laura tendo sido a Bob Morse, tendo sido a Árpia, e aí a gente vai pensar, tá, mas peraí, o nome dela é Laura. Primeiro de tudo, pode ser uma adaptação. Segundo, pode ser que ela tenha saído de cena quando decidiram formar uma família e ela não quis mais continuar nessa vida de agente e ela quis ter uma vida para ela. E para isso ela pode ter pedido ao Nick Fury ou algum outro contato forte dela na Shield para ajudar no esquema de conseguir para ela uma nova identidade e a partir de então passou a se chamar Laura, né? Tipo programa de proteção à vítima, sabe? Programa de proteção à testemunha, algo similar assim, que não seria difícil para a galera da Shield conseguir isso para ela. Então, pode ser aí uma possibilidade, mas eu gosto mais de pensar no Demolidor. Um comentário, Leandro. Pá, Quando manda. eles se separam nas HQs, né, cara? Quando eles se separam nas HQs, eles se separam por conta do seguinte: a Árpia, né? Sim. Ela acaba indo numa missão de volta no tempo. E nessa missão de volta no tempo, ela acaba tendo um conflito com o Cavaleiro Fantasma. E ela acaba matando o Cavaleiro Fantasma, não intencionalmente, mas ela acaba matando ele, né? Porque numa briga que eles têm, ele acaba caindo de um abismo e acaba morrendo. Ela volta para a realidade dela, né? Com viagem no tempo, e não conta num primeiro momento isso, mas surge um descendente do Cavaleiro Fantasma, tá? Um outro na linha, né? Na linha de descendência, e ele acaba revelando isso, e o cliente fica muito chocado com isso, ao perceber que ela cometeu um assassinato, né, na visão dele ali, Sim. e não contou isso para ele. Como os Vingadores eles não matam, né, eles expulsam ela então dos Vingadores, e assim que eles acabam se separando. E no momento mais pra frente eles acabam voltando nas HQs, né, o Clint e a Árpia, e nessa volta deles é que acontece o arco em que aparece a personagem Mayra
Brandon, né? E quem é Myra Brandon? A Myra Brandon é na série apresentada como a tia da Kate que está cedendo o apartamento para ela. O apartamento não está ocupado. Tanto é que nesse episódio, não sei se nos anteriores, porque eu não vi, mas nesse episódio aparece por diversas vezes um pôster no apartamento do filme. Como é que é o nome mesmo do filme? Agora me fugiu Eu não sei aqui. que ele tá. Creatures of the Aham. Dark Galaxy. E nas HQs, a personagem Myra Brandon, de fato, ela é uma ex-atriz do cinema mudo, porque ela já é bem idosa, mas olha o mudo aí, a brincadeira, né, com a surdez e com a mudez, com as deficiências auditivas e de fala, que estão sendo muito faladas na série, né? Uh, e ela nas HQs, por ser uma ex-atriz e por ter, né, um pouco mais de dinheiro, ela abriga eles no esconderijo, né? Nas HQs, ela acaba protegendo eles de um vilão, que agora eu não me recordo qual o nome, Não mas lembro também. ela acaba dando um tiro nele com uma besta, né, aquela arma que também dispara flechas, Uhum. e acaba salvando o Clint e a Árpia, né, nesse momento nas HQs, o que faz com que o Clint acabe condecorando ela como honorária, né, vingadora, tá? Mas ela é bem idosa. Vamos lembrar que no episódio 3, eu acho que foi, quando a Kate, agora voltando pra série, né? Quando a Kate, ela vai apertar no interfone ali pra olhar ali onde é que ela vai entrar no apartamento e tal, quando ela vai levar o Clint ali, eles vão para aquele apartamento que ela vai ocupar, aparece ali o nome Myra Brandon. E nos posters na casa dela aparece por diversas vezes o nome Myra Brandon. Aliás, tem mais um filme lá, A Chance for Love, A Chance to Love, algo assim, que também é um filme estrelado por ela. Mas eu falei demais aí, trouxe algumas referências, vamos retomar aqui a linha de raciocínio, Leandro, me ajuda aí. Vamos então já para nem lembro onde a gente estava, mas vamos para a conversa, porque a Viúva Negra, a Natasha, ela apareceu muitas vezes nesse episódio, né, Diego? Mencionada, é Sim, claro, né? A Eleanor, aquela hora sim. falou dela, tem a parte emocionante ali que o Clint está contando para Kate que foi enviado para matar a Natasha, na verdade, mas ele viu que era alguém ali querendo fugir daquele lugar, desertar, na verdade, né? E daí ele hesitou e esse foi o melhor tiro o que ele nunca deu, né? Então achei muito legal, assim, uma ótima frase, né, Diego? Assim, sensacional para anotar, Sim, colocar lá no sim. status, né? Mas depois de ele comentar, né, sobre a Kate, isso leva ele a sonhar com a morte da Natasha de novo lá em Volmir, né? E depois de novo, Uhum. mais um momento que a gente tem a Natasha lá que quando tá naquela luta contra a Echo, contra a Helena, Kate, Clint, Lá no terraço. daí a Kate Uhum. cai, daí imagina a cabeça do Clint, né? O que passou, ele perdendo de novo uma parceira quase da mesma forma, mas ela, como tu falou antes, né? Ela ficou pendurada lá pelo fio lá que ela pegou da Helena. Então a gente tem a Natasha Perfeito. sendo mencionada, sendo durante várias vezes nesse episódio, né, Diego? Então algo bem legal que Sim. tá marcado com Clint, né? Não tem como falar de Clint sem falar de Natasha, né, Diego? Sim, perfeito, perfeito. E no momento que ele tá tendo essa conversa, né, com ela, logo depois que ele fala aquela frase, né, que fica muito forte pra gente, né, qual foi o melhor flecha, aquele tiro que eu não dei, ele finalmente narra, né, um pouco esse momento, que é um momento muito famoso na história das HQs, né, o momento em que eles se conhecem, e que no MCU é pouquíssimo mencionado ou falado sobre esse momento, né, nós temos dois momentos aí da história do Clint e da Natasha, que são pouquíssimo falados, né, que são a história de Budapeste, que eles sempre mencionam, mas nunca detalham muito, né? No filme Viúva Negra falou um pouco mais, talvez, mas ainda, né, muito em aberto. E como eles se conheceram, né? Que a gente sabe nas HQs que o Clint foi enviado para matar a Natasha. E acaba que ele não mata ela e que eles, né, acabam se tornando grandes amigos. Então, isso tava faltando no MCU, e nesse episódio a gente tem isso acontecendo, ele pelo menos narrando um pouco isso. Sim, sim. E quando ele fala disso, Leandro, entra exatamente a mesma música que toca na morte da Natasha em Ultimato. Então isso é gatilho, né, cara? Pra quem é Sim, sim. apaixonado pelos filmes, é gatilho, né? Já lacrimeja na hora os olhos ali, já dá aquela forte Com lubrificada, né? certeza. Então nós temos essa memória aí. Sim. Queria comentar um pouquinho, Leandro, mais uma pequena referência ali, que antes, né, de começar essa cena, quando a gente tem o Clint ali, né, no apartamento, né, ele acaba mais uma vez usando a xícara, né, escrito Ah, sim. Thanos was right, né, fico me perguntando por que
A Moira. a tia dela tem, né? A Moira tem essa xícara, né? E a Kate chega ali com sacolas, nomes das sacolas de duas lojas famosas nos Estados Unidos, tá? É a Discount Pound e a $3, tá? Que são duas lojas famosas, principalmente a $3, né? Tree seria tree de árvore, tá? Que é a ideia. A $3 é uma loja que ela é famosa nos Estados Unidos por vender produtos por $1, que seria uma analogia com as nossas lojinhas de R$1,99 que foram famosas no Brasil durante um tempo, né? E a outra loja é a Discount Pound, que é super descontos. Então, quer dizer, a Kate está economizando demais. E isso é uma grande piada, porque a Kate ela é milionária, né? A família dela tem muito dinheiro. No entanto, ela não gosta de depender da mãe, tá mega desconfiado do relacionamento da mãe com o Jack Duquesne e tá com o cartão bloqueado. Então tem toda uma brincadeira legal aí, né, que ficou super rápida ali nessa cena, tá bom? Também comentar que quando ela tá escrevendo aquele plano, né, ali num local e depois até o cliente fala para ela assim, olha, eu acho que essa caneta não apaga e tal, ela tá escrevendo exatamente sobre o segundo pôster que aparece da Myra Brandon ali, né, o A Chance to Love. Hein, Diego, tá bom? só pra falar... Fala. Só para retomar lá que tu falou da história das HQs, né, de como o Clint e a Natasha conheceram, só para lembrar que a gente sabe que existem diversas versões, né, os arcos foram sendo recontados durante os tempos, a gente sabe que tem várias versões, né, só para o pessoal não vir nos xingar depois. Verdade. Né? Mas só, Verdade, que verdade. eu quero falar 2 momentos que eu não gostei da série. Primeiro foi a Kate admirando, assim, o romance do Jack, não romance, né, mas o Jack dançando com a mãe. Aquela cena, Tipo bonitinha. assim, ela tava até agora achando que o cara é um assassino, como é que ela do nada muda assim, gira a chave e começa a admirar, achar legal aquilo ali, vendo a mãe se divertir, beleza, mas ela tá com um cara que ela acha que é um assassino, sabe? Ela não pode achar isso legal, né? Ela tem que alertar a mãe a qualquer custo. Então essa foi o primeiro incômodo que eu tive, sabe? E o segundo incômodo foi, não é incômodo, né? Mas é muito rápido o jeito que ela pega a manha, né? De tocar lá a moedinha do Clint. O cara ensinou 3 vezes, mas tá a mina é mestre, né? Na terceira já conseguiu desligar a TV com a moedinha. Seria mais legal se ela deixa eu comentar então. tentasse e errasse. Sim, é verdade. Faz sentido. Gostei da tua proposta aí. A tua proposta acho que até ficou mais legal. Gostei. Mas assim, meus comentários, tá? Primeiro, entendo perfeitamente a primeira cena, tá? Acho que faz muito sentido. Por quê? Porque o cara é muito bom, ele é muito dissimulado, cara. Ele é muito dissimulado. E ela não tem certeza. Ela tá muito desconfiada, mas ela não tem certeza. E o cara é muito bom. Ele é nojento e ao mesmo tempo carismático. Ele é dissimulado e ao mesmo tempo convincente. Cara, e aí o que acontece? Ela vê a mãe dela feliz como há anos ela não via. E isso meio que desarma ela, né? Diante de que ela não tem certeza, ela só está bem desconfiada, ela acaba nesse momento sendo desarmada pelo sorriso sincero da mãe. É uma cena muito divertida e muito bonita. O cara é um conquistador assim de primeira. Eu acho que se eu dançasse aquela música com ele, eu ia ficar conquistado. Então, cara, eu vou defender ela e eu acho que de fato ela se permitiu ali afrouxar um pouquinho os ombros e a rigidez e se permitiu rir um pouquinho ali, tá? E quanto ali aquele momento da moeda, concordo contigo que foi rápido demais, se é que foram 3 tentativas, porque aquelas cenas estavam muito cortadas, por exemplo, ora mostrava eles sentados no sofá, ora mostrava ela de pé fazendo ali a estratégia, ora mostrava ela fazendo ali as batidas, inclusive uma batida azul e outra verde, me pareceu meio nojento aquilo, mas enfim, não sei o que era aquela batida. Natal, colorido. Beleza, né? Tá, jovens, né, Diego? Né? Jovens gostam de coisas coloridas. Tá bom, pode ser. E assim, por outro lado, é aquela linguagem, né, Leandro, de construção de um novo herói, né? Com um tempo curto para fazer isso. Então, é aquela coisa, fazer a gente acreditar que a Kate ela é muito boa, que ela é muito talentosa e que ela é a próxima Gavião Arqueira. Portanto, se o Gavião Arqueiro consegue, ela consegue também. Para mim tem essa leitura aí, tá? Fiquei tentando reconhecer qual era o filme em preto e branco que passava na TV, que ela ficou assistindo quando ela ligou com a moeda, né? Mas não consegui perceber, era um filme bem antigo ali, em preto e branco naquela TV mega antiga, o que não faz muito sentido, né? Em 2023, quando estamos aí, né, no MCU. Mas beleza, vamos seguir. Cara, que mais? Quer falar antes da luta final? Tu quer falar da tua teoria lá dos LARPs lá? Boa, vamos falar um pouco disso. Quando a Kate vai atrás dos LARPers, né,
ela encontra eles, e aí uma mulher, que é a primeira a falar com ela, né, uma mulher negra que tá um pouco mais à direita ali, cabelo meio curto, ela então se apresenta como uma policial e apresenta o nome dela como sendo Wendy Conrad. Se vocês não sabem, porque também realmente de fato não é algo super conhecido, Wendy Conrad está bem presente nas HQs do Gavião Arqueiro. Ela é a personagem Bombshell, tá? E ela acaba trabalhando, nas poucas aparições que ela teve, ela acaba trabalhando em parceria como vilã com o vilão da galeria de vilões ali do Gavião Arqueiro, o vilão Fogo Cruzado, ou Crossfire, tá? Esse vilão, ele contrata ela e eles trabalham juntos, até tem um caso em certo momento. Ela, então, se apresenta ali pra Kate como Wendy Conrad. Aí a gente pode pensar, tá, é só referência, né? Só estão brincando aí com o nome, né, de Wendy Conrad, só pra brincar com a gente aí com os episódios. Ela Sim. não vai ser uma vilã, não vai ser aí a Bombshell. O problema é que, pra mim, algumas coisas continuam acontecendo. Por exemplo, a gente tem ali o Grill, né, aquele, acho que é Grill, né, Grill. que é aquele cara que tinha pego, né, o uniforme do Ronin, e que no episódio anterior a gente viu o Ronin recuperando naquela brincadeira que eles, né, encenaram, né, uma batalha. E quando ela chega, a Kate, o Grill, ele olha para um outro integrante ali dos LARPers ao lado dele, um mais gordinho, assim, meio alemão, e faz uma cara de desconfiado, uma cara que, na minha opinião, é mais uma cara de tipo assim, será que vai dar problema? Será que vai acontecer alguma coisa? Me pareceu uma cara meio assim de tipo de com medo de que algo fosse percebido ou descoberto, uma cara de hesitação, uma cara de desconforto, tá? Que me pareceu estranho. Mas se fosse uma vez só, poderia ser só uma coisa estranha, tipo, estamos sendo interrompidos por uma garota que eu nunca vi na vida. Ok, faz sentido. Só que apareceu de novo isso. Foram dois momentos, dois closes que deram nele, no Grill, com uma cara de desconfiado, de desconcertado, de desconfortável com aquilo. Além disso, quando no apartamento da Moira, o Clint chega e encontra toda a galera lá, né, todos os LARPers junto com a Kate, e ele pede pra Wendy a bolsa com as flechas, e a Wendy fala, o que pra gente foi uma piada pra quem viu legendado ou talvez dublado, porque ela fala assim, mas tu não trouxe a tua bolsa, essa bolsa que eu ganhei da minha namorada, da minha esposa, sei lá, e ela fala assim, ela fez pra mim, inclusive ela escreveu na bolsa, e aí eu assisti legendado, na legenda apareceu assim, ó, ela escreveu mulherão, e aí, claro, uma brincadeira, uma piada, né, tipo, o cliente vai usar uma bolsa escrito mulherão, só que depois vendo de novo, eu percebi que em inglês, não sei se é a tradução para mulherão, mas o nome que ela fala quando a gente recebe a legenda mulherão, o nome é Bombshell, que é exatamente o nome da personagem, que é uma vilã. E aí eu fico pensando numa teoria pra lá de doida, e eu sei que a galera vai me criticar muitos, mas eu quero saber se tem alguém comigo nessa, e seria uma loucura, né? E se os LARPers, na verdade, que parecem apenas um alívio cômico, apenas uns bobinhos ali, né, brincando, né, como se fossem personagens de heróis, de brincadeira e tal, e se na verdade eles são parte da máfia e eles estão participando de um grande plano? Não seria um grande plot se eles estão agindo já passos à frente aí pela galera do Rei do Crime, pela galera do Jack Duquesne, de maneira muito difícil de perceber, né? Porque também a gente pode viajar nessa teoria maluca que eu tô trazendo aqui, que eles estavam naquele grupo de bombeiros que atendeu rapidamente o atentado da gangue do agasalho no leilão. Bom, a gangue do agasalho estava atrás do Rolex. E se esses bombeiros já estavam já esquematizados ali para chegar rápido e acabar, de certa forma, ajudando a gangue do agasalho, mas de uma maneira que não parecesse isso, né? E se essa galera aí, ela não tá de certa forma aí em volta do Gavião Arqueiro para conseguir informações de uma maneira muito low profile, né? E em algum momento uma cena rápida mostra que o jogo virou e que eles não têm nada de ingênuos, que eles estavam na verdade aí juntamente com as organizações que o Gavião está perseguindo e estavam aí na verdade se fazendo de bobalhões. E aí, Leandro, o que tu acha dessa teoria? Bah, parceiro. Bah, meu parceiro. Eu acho que nessa eu não vou pular na barca contigo. Mas eu acho que Cara. são 2 episódios para desenvolver isso.
eu achei eles muito bobões, né? Eu acho que são um pessoal que tá se divertindo ali, Diego. O cara é um bombeiro, achou ali o uniforme que quis usar. Eu acho que vai ter muita ligação, vai ser muito viajado, assim. Eles também tem um mega ultra plano por trás, envolvendo o rei do crime e todo mundo. Claro que o Diegueira é o cara que quando começou Loki, desde o primeiro episódio, apostou no Kang como vilão. A gente trouxe aqui os nomes Aquele que Permanece. E enquanto todo mundo ia lá dizendo que poderia ser um Loki o vilão, o Diego, desde o primeiro episódio, antes de começar a série, foi o cara que acertou o Kang, né? Mas dessa vez, Diego, né? Não sei se eu vou contigo nessa. Acho que nessa aí Não, eu não vou deixar precisa vir, tu não tem sozinho. problema. Tá, não tem Mas tu tem problema. crédito, tem Comenta. crédito. Tu tem crédito, tá? Beleza, Tu me beleza, beleza. convenceu aí nessas referências da vilã aí, tá? Sim. Deixa eu comentar também, cara, um seguinte, mais uma loucurinha aí das que eu entro e tu não precisa entrar junto comigo se tu não quiser. Mas assim, no apartamento da Moira, temos mais um pôster que não consegui ler tudo que estava escrito, mas que no final estava escrito Dragons, né? Ou seja, mais uma vez aí pincelando os dragões, que pra mim não faz sentido nenhum estarem tão presentes nessa série, mas Uhum. que já apareceram algumas brincadeiras com eles, né? E quando a gente fala em dragões, é claro que a gente fica pensando no que a gente acabou de ver, que foi o grande filme Shang-Chi, onde apareceram Sim. dragões. Mas pra mim é muito difícil fazer uma conexão entre Shang-Chi e Gavião Arqueiro. Pra mim são universos muito distantes. No entanto, a gente tem o seguinte: no apartamento da Maia, no final do episódio, quando a Kate está invadindo e ela acha o Rolex, ao lado dele tem um livro que dá pra ler o título do livro. E esse livro, então, está escrito como título Holistic Health and Healing. Uma tradução mais honesta para isso, sem traduzir literalmente, seria terapia holística. E terapia holística, o que, que é? Nada mais é que, resumidamente, procedimentos e crenças baseadas na medicina oriental, medicina Ó, chinesa. olha aí. Opa, peraí. Então a Maia, que gosta muito de dragões desde pequena, ela tem como um dos livros estudar medicina oriental. Ah, Maia, mas tu precisa conhecer o Shang-Chi, porque ele vai te falar que os dragões são reais. Tá batendo na trave, assim, ó, eles estão ali porta com porta. Aliás, se a gente vai enlouquecer nisso, Leandro, vamos lembrar que em Shang-Chi, qual é o nome da parceira do Shang-Chi? É Katie. Quase Kate, né? Quase Kate Bishop. E não satisfeito com isso, a Kate, né, lá de Shang-Chi, qual é a arma que ela usa na batalha contra os bichos lá no final? Um arco e flecha. Cara, tem muita coincidência aí, não tem não? Bom, Né? pode ser loucura da minha cabeça, mas eu tô trazendo aí pra galera pensar junto comigo. Essa eu achei legal, Diego. Essa aí da relação. A Echo, a Maia, tem muita relação, né, com os dragões nessa série. E nos quadrinhos, depois que ela descobre que o rei do crime matou o pai dela, ela sai numa jornada espiritual, né, Diego? E daí ela conhece quem? Conhece o Wolverine nessa jornada. Eles têm um grande laço de amizade. E o Wolverine ensina pra ela também essas coisas, essas artes orientais, né? Ensina para ela assim mais sobre o crime organizado também, que o Wolverine fez parte nessa cultura dele, né? Então é muito legal isso. Então, será que vai ter Wolverine com Echo aí? Acho difícil, Boa. Cara, acho deixa eu pegar difícil. esse gancho aí então. Deixa eu pegar esse gancho. Wolverine, pra mim, é mais uma conexão absurda, não faz sentido nessa série. No entanto, deixa eu só trazer mais uma loucura pra galera aí. Mais uma vez, no apartamento multireferencial aí da Moira, tem um outro pôster escrito Savage Kirax, ou Hirax. Não dá pra entender bem se é um K ou se é um H, mas eu quero focar na palavra Savage. Pesquisando Savage, significa selvagem. O que tem de selvagem na Marvel? Ó, Eu só consigo pensar em duas coisas de selvagens da Marvel. O Conan, que pra quem não sabe é da Marvel, e os Vingadores Selvagens, que é uma novidade, é uma formação bem recente, é uma novidade, se não me engano é de 2019, mas os Vingadores Selvagens, nas HQs recentes da nova Marvel, são um grupo de heróis muito inusitado, em que aparece o Conan, aparece o Venom, aparece o Wolverine, aparece o Irmão Voodoo, que não é muito conhecido, a Elektra e o Justiceiro. Olha que
turma estranha reunida, né? Inclusive a galera criticou muito essa formação, essa criação da Marvel, muitos fãs criticaram porque acharam que ficou muito estranho o Conan no meio dessa galera, até porque o Verdade, né? universo dele tá bem forte. É muito Verdade, maluco né? isso, né? O Tá? Conan. Então isso é bem doido mesmo, mas, né, se a gente tá falando sobre essas possibilidades doidas. Deixa eu trazer mais duas referências aqui, Leandro, e aí se tu quiser depois tu entra em alguma outra coisa que é Tá. importante aí, porque às vezes eu me perco demais. Na conversa que a Kate tá tendo com o Clint, naquele momento que ele lembra da viúva, ele tá ali dizendo, né, que ele não é um herói, que ele não é aquilo que ela pensava, e em certo momento ele fala pra ela assim, ó, eu era uma arma. E ele fala essa frase, eu era uma arma. Vamos lembrar que temos uma HQ do Gavião Arqueiro, cujo nome dela é Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma. Então, mais uma grande referência aí às Sim. E essa HQs, HQ, né, certo? Diego? Essa HQ é de 2012, que a série é 90% baseada em cima dela, Baseada né? nisso. E é demais essa HQ, Perfeito. é demais. Perfeito. E outra coisa, falando mais um pouquinho da Moira, né? A Moira, ela tá relacionada com, assim como a Árpia, com um grupo, esse um pouco mais conhecido do que os Vingadores Selvagens, como os Vingadores da Costa Oeste, que acho que tu mencionou no outro podcast, né, Sim, Leandro? sim. Não tenho certeza, A mas tu tinha Moira, mencionado, né? a mansão, ela abre a mansão dela pra ser o QG dos Vingadores da Costa Oeste. Perfeito, isso mesmo, tinha falado. Agora me lembrei bem da tua fala. E temos isso também nas HQs, né? Do Gavião Arqueiro. No caso, nós temos uma HQ da Gaviã Arqueira, chamado Vingadora da Costa Oeste, né? Mais uma Aham. referência. A Kate, E a última aqui, Leandro. só Ah, pra dizer, fala. a Kate, por um certo período, ela foi a líder dos Vingadores da Costa Oeste. Boa, boa, perfeito. E também, cara, comentar que mais pro início do episódio, quando a gente tem ali a Kate, o Clint, o Jack e a Eleanor sentados à mesa, num momento muito mais do que constrangedor, mas ok, eles estão ali conversando, aparece uma caneca, talvez seja um pouco depois que o Clint já foi embora, mas ainda naquele local, naquele ambiente, naquele momento, aparece uma caneca, que eu não me lembro quem é que tá segurando, acho que é a Eleanor, e é uma caneca que tem alguns hexágonos na caneca. Não. Depois aparece numa visão a, a- a traseira, né, uma visão atrás, assim, aparece a poltrona, as poltronas nas quais estão sentados o Jack, à direita, e a Eleanor, à esquerda. E essa poltrona, ela tem um revestimento, todo ele, né, como se fosse um mosaico de hexágonos com uma bolinha no meio Olha de aí. novo, né? Leandro, o que tu acha que pode ter a ver esses hexágonos aí? Tu tem alguma teoria pra isso? Alguma explicação? O que tu Ah, acha? cara, acho que se for pensar algo mais pé no chão, não dá pra levar pra WandaVision, né? Não dá pra pensar no Rex. Não, acho que daí é demais, né? Talvez eles possam estar interligados aí com a Colmeia, né? Que é uma organização Boa! criminosa que muita gente pensou que Boa! iria aparecer lá em WandaVision pelo cara vestido de apicultor, né? E também por causa dos hexágonos, que é o grande símbolo da Colmeia, né? Talvez ela seja Boa! líder Boa! dessa grande organização aí que rivaliza com o Rei do Crime, ou esteja junto com o Rei do Crime, né? Um chute agora que tu falou isso, né? Boa, boa, boa. E assim, vamos lembrar que a gente tá vendo aí, né, aí Helena, que apareceu nesse episódio, que vem da conexão com a Condessa, da cena pós-créditos de Viúva Negra, a Condessa que, por sua vez, recrutou o soldado americano, ainda temos, eu sempre esqueço o nome, mas aquele que dança engraçado lá, como é que é o cara? O... do, 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 do do Soldado Invernal lá Ah, o e Zemo? do Zemo, isso, sempre esqueço, Zemo. Tivemos o Zemo recentemente, todos eles conectados, sugerindo que a Marvel esteja criando aí alguma dentre duas equipes, né, bem famosas, que são Thunderbolts ou Vingadores Sombrios. Vamos lembrar então que há uma sequência de HQs, tá? São as HQs de Thunderbolts, desde número 22 até número 50, em que quem é o líder dos Thunderbolts? Clint Barton, sim, o Gavião Arqueiro é o líder dos Vingadores, dos episódios 22 até 50 de Thunderbolts. Se formos pro lado dos Vingadores Sombrios, que eu acho que a chance é menor, também vamos lembrar que a gente tem uma HQ em que o nome da HQ é Avante Vingadores Reinado Sombrio. E nessa HQ estamos falando sobre um momento sombrio de Gavião Arqueiro, Clint Barton, um momento em que ele se perde um pouco, talvez aí entrando naquela fase mais assassino dele, certo?
Beleza, Leandro, segue mais um pouco aí se tu quiser, senão eu tenho mais. Não, não, vamos, já quero falar um pouco da luta final ali, Diego, porque na Boa. verdade eu fiquei um pouco triste porque eu queria ver mais, sabe? Tava muito legal ali todo mundo lutando entre si. E Boa, foi muito curto, caso concordo. alguém não tenha visto o filme da Viúva Negra, fica meio perdido assim, né? Em uma das cenas pós-crédito, a Condessa Valentina, ela recruta a Helena pro grupo que ela tá formando, né? Que pode ser Thunderbolts, Vingadores Sombrios aí, mas ela recruta a Helena dizendo que sabe quem matou a irmã dela, a Natasha, e dá uma foto do Clint vestido de Ronin, né, Diego? Então, esse ódio da Helena pelo Clint não é gratuito, assim. E foi legal, assim, que o episódio nos mostrou que a Helena é muito mais foda que a Kate na luta, né? O treinamento da Viúva Negra, Claro. assim, valeu a pena, né, Diego? E isso a gente já Sim, esperava, né? cara, Isso a gente já nesse esperava. momento, nesse momento eu me ajeitei na cadeira e fiquei olhando com uma cara assim de juiz, assim. Eu fiquei assim, cara, se a Kate lutar de igual com a Helena, aí nós temos um erro muito grave, né, cara? Porque, pô, não tem como, né, cara? O que a gente viu aí a Helena fazendo no filme da Viúva Negra e o que a gente viu de treinamento fortíssimo das Viúvas Negras, ou mesmo da própria Natasha ao longo da MCU, não dá pra equiparar a Kate com ela, pelo menos não agora. De repente, depois de uns bons episódios e passagem de vida, experiência, treinamento, talvez. Mas agora não. Então, gostei disso. Concordo contigo que a cena foi muito rápida, né? A gente podia ter curtido um pouco mais Sim, essa sim. batalha, essa luta, né? Que Ô pena. meu, só quero me retratar Ah, aqui, que eu acabei de falar acho que uma asneira, que eu falei da Colmeia, eu acho que a Colmeia é da DC, eu confundi os vilões, eu tava pesquisando aqui, eu queria falar da AIM, AIM, a as Ima. letras, IMA, Aham. que eu A Ima. viajei, tá? Esse que eu queria Aham. falar, talvez isso esteja relacionado, tá? Mas voltando aqui Uhum. pra semana passada, eu quero me retratar de novo, Diego, mais uma retratação Opa, agora, são duas tá retratações, muito tá? humilde hoje. Tá muito humilde hoje. Porque Vai, manda aí. semana passada tu falou que a Val podia estar trabalhando com o Rei do Crime e eu disse que era impossível isso. E eu quero me Hã? retificar que eu tô achando que agora que é possível, cara. Eu acho assim que tu estava certo. Eu acho que de Hã? algum jeito a Val deve ter um relacionamento aí com os chefes da máfia do crime organizado, sabe? E eles estão bolando Sim. um jeito assim de surgir com uma nova equipe para substituir os Vingadores, uma equipe com pessoas não tão corretas, né, que fariam um trabalho sujo, trabalho que os Vingadores não fariam, se negariam, né, Diego, assim, por exemplo. Então, acho que os Boa, boa. Thunderbolts, eles podem estar surgindo com o Rei do Crime ali também por trás das cortinas, sabe? Porque ele tem muito poder, tem muita influência, sabe? Então, eu acho que tu pode estar Claro. certo, que ele e a Val podem Boa. estar... Por isso que eu pensei que ela podia ter ligado pro Rei do Crime também, né? Porque o Rei do Crime, que é Eleanor, a mãe da Kate, poderia ter ligado pro Rei do Crime, porque o Rei do Crime tem algum contato com a Sim. Val. Eu não sei dizer Sim. ainda, eu fico meio assim de dizer que o Rei do Crime é algo superior à Val, sabe? Não sei te dizer isso, Aham. talvez os dois estejam no mesmo escalão, sabe? Entendi, entendi, entendi. Estão só fazendo uma parceria, estão É, só, né, fazendo um acordo, assim, digamos assim, né, que fique razoável para os dois. Gosto disso, acho que é uma boa teoria, sim. Que mais, cara, que eu queria te falar? É, é, também dizendo que a Kate, ela gasta o pouco dinheiro que ela tem com o Clint, mas isso faz total sentido porque ela é fã dele. Lembrar também que o Jack fez uma brincadeira com isso, né? Falar até que ela tá bem diante do ídolo. ídolo, né? Do ídolo dela, né? Sim, sim. Ahn, Comentar aqui, na cena de uso da arma de choque, né? A Helena faz um uso de arma de choque Muito muito legal. similar ao que a Natasha fazia. E a Helena apenas usa um choque que aparece na cor vermelha pra gente, né? Que tem um pouco mais a ver com a paleta de cores que a gente viu em Viúva Negra, né? Tinha esse lance do preto com vermelho aí, né? Que é bem, na verdade, icônico Sim. aí do nome Viúva Negra, né? Do branding, né? Da Viúva Negra. No entanto, quando a Natasha usava era um laser azul. E claro, tem um lance de cores, né? O azul Ah, ele sim. lembra o bom, o certo, o correto, né? A paz, enquanto que o vermelho lembra a raiva, o mal, né? O forte, enfim. Boa. Também, cara, comentar que a gente teve ali a presença da máscara, né? Que a gente já tinha visto, acho que em posters antes do episódio, a máscara com aquele tipo óculos, aquele visor verde-limão, né? Que parece uma visão noturna É, muito ali bom. da Splinter Cell, Helena, né, que Diego? é boa, muito bom, do jogo Splinter Cell, perfeito, né? Igualzinho. Ou Night Vision Goggles também, que a gente tinha também no Metal Gear Solid para visão noturna. E referência direta às HQs, né? A personagem Helena às HQs, então aí fanservice, né? É,
Que mais, cara? Ah, vamos lembrar que no episódio passado, Leandro, tu tinha comentado sobre a Kate ficar decepcionada, Ah, talvez, né? sim. Tu lançou o questionamento pra gente debater, né? Será que a Kate vai ficar decepcionada quando descobrir que o Clint foi o Ronin? E aí eu fiquei muito sem conseguir te responder, porque fazia muito sentido isso, ao mesmo tempo também não fazia tanto sentido, já que a Kate é muito fã dele. Então, tá, pode ser uma grande decepção, mas ela já tá conhecendo esse Clint mais humano, né? Então, aconteceu aí o que pra mim fazia mais sentido, apesar de que eu vou ser honesto, né? Eu não apostei nisso, eu apostei que ela ficaria decepcionada. Pra mim, ela não ficou decepcionada, foi algo muito rápido ali, ela já meio que sacou, né? E já falou pra ele, né? Você é, né? Então tá. E ela já sai até dizendo, atenuando pra ele, né? Ah, mas você não tinha muita opção, você perdeu quem você gostava e tal. Na verdade, a decepção dela não vem, então, no episódio, por Né? descobrir que ele é o Ronin. A decepção dela vem porque ele é cruel com ela no final. Na cabeça dele, ele tá protegendo ela, Sim. quando ele, então, Pô. diz pra ela se afastar dele, que eles não são parceiros. Lembrando que o nome do episódio é Parceiros, certo? E, né, termina com ele dizendo que não. Ao longo do episódio, isso vai aparecendo em certos momentos, quando, por exemplo, ela se apresenta para os LARPers como sendo a amiga barra parceira do Clint, né? Ou seja, fica Sim. essa questão, ela quer muito ser considerada parceira dele, ele quer muito evitar isso, mas não porque ele é arrogante, e sim porque ele tem uma preocupação muito grande com ela, o lado familiar dele, né? No final do episódio, quando ele solta a corda que segura ela, Leandro, para mim nós temos aí uma leitura muito poética, no sentido de relembrar, obviamente, o momento com a Natasha, mas na seguinte conclusão. Com a Natasha, ele não pôde puxar a Natasha, porque ela se soltou da corda e ela se jogou. Nesse momento, ele solta ela na corda, dando até um susto na gente, né? Parecia que ele ia Né? matar ela, mas não, ela se salva ali. Mas é o sentido Tava de dizer pertinho do assim, ó. chão. Exatamente, mas é o sentido de dizer assim, ó. Ele não vai deixar que ela faça o erro que a Natasha fez. Ele mesmo vai tirar ela da jogada. Aham. Então ele corta a corda. E chegamos na Helena, né? Quem é a Helena? É a irmã da Natasha. A Helena tá aí, né? Iludida de que ele matou ela. E é claro que ele vai conseguir reverter essa situação e mostrar pra Helena, né? Que ele não matou. Muito pelo contrário, ele é uma das pessoas que foi mais próximas da Natasha. E Sim. isso deve trazer a Helena pro lado dele. E a Helena deve terminar a série do lado dele, né? E Ou desse pelo jeito bem, menos. um jeito bem simples, né, Diego? Ele pode simplesmente falar algum segredo, alguma intimidade que só alguém muito próximo da Natasha saberia, e daí a Helena vai pensar assim, opa, como é que esse cara que estão dizendo que matou ela sabe disso? Talvez ela hesite e vá investigar melhor, sabe? Talvez não cabe assim mega amiga dele, né? Mas, tipo assim, hesita, não queira matar o Clint e vá fazer suas próprias investigações, vá talvez confrontar a Condessa Val, né? Pode ser também. Mas Boa, continua aí, tu tava boa. legal. Continua a tua teoria aí. Não, boa. Eu só quero concluir com uma teoria aqui que é a seguinte, né, cara? A gente tá vendo algo que é o tempo todo jogado na nossa cara, né? É muito forte isso na série, o quanto ele se culpa pela morte da Natasha, né? E enquanto que é algo que, na verdade, ele deveria tratar numa terapia, porque a Sim. Natasha, ela resolveu dar a vida, né, pelos Vingadores e por a gratidão que ela tem pela vida que eles deram por ela, né? Mas ele não consegue ver dessa forma, ele se vê como culpado, né? E aí a chegada da Helena pode ser a segunda chance que ele pode enxergar como se a vida estivesse dando para ele, né? A pessoa que pode transformar ele no sentido de se sentir assim, ó, eu posso agora ter de novo a Viúva Negra como minha parceira. Claro que ele sabe que não é a Natasha. Por outro lado, é a irmã da Natasha. É uma forma dele diminuir a sensação de culpa. Tipo, eu vou cuidar da irmã dela, já que ela se foi. É o mínimo que eu posso fazer. É o que eu devo fazer. E aí vai acabar que eu acho que o Clint não vai adotar só a Kate, não, hein? Acho que ele vai adotar mais duas filhas aí para enlouquecer a Laura aí. Acho que o Clint vai terminar a série com 5 filhos, cara. Ó, Laura, que nossa grande teoria da noite aqui é que ela pode ser uma agente da SHIELD. Imagina se ela é Bob mesmo. Ah, daí a gente é muito ponto, Diego. Mas Boa, boa. acho que a gente falou de tudo do Leandro, episódio. Pode falar então. não, 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 não. Deixa eu só fazer Ah, mais tá. umas últimas aqui, que hoje eu tô enlouquecido. Assim, ó, cara, vamos lembrar que tu fez aí um post pra gente no Insta sobre a presença de girafas nas produções Sim, da sim. Marvel, né? E aí vamos lembrar que temos uma girafinha no quarto da Mayra criança conversando com o Da pai, lá no primeiro Maia. episódio. Maia, oh, eu tô confundindo a Maia, tô juntando Moira com a Maia. A Maia, e
Quando a Kate invade o quarto dela, que depois ela vai descobrir que é o quarto da Maya, temos uma girafinha Mais no humilde, né? Mais canto pequenininha. do quarto. Mas uma girafinha sem pescoço, né? Mas enfim, dá pra ver ali pela coloração que é uma girafa. Também, Leandro, quando a Kate está no apartamento tentando recriar a maratona de Natal de filmes e sendo muito querida com o Clint, ela aperta uma hora na hora de fazer uma mistura em algo que parecia ser um liquidificador, um processador, ela aperta o botão e o close, e a câmera dá um close no botão blend. Blend, que é um termo usado bastante quando a gente mistura tipos de carnes diferentes para fazer um hambúrguer artesanal, ou quando mistura alguns tipos de bebidas para fazer um drink, né? Blend significa mistura, o que faz muito sentido com o que a gente está tentando ver nessa série, que é o entrosamento da dupla, né? O nome do episódio é Parceiros, certo? E aí nós temos aí a palavra enigmática, poética, blend, mistura. Será que vai dar certo essa mistura de Não. Kate com Clint? Vai dar, vai Não dar. sei, né? Pô, acho que é isso, cara. Eu teria aí várias outras teorias, mas de repente a gente deixa aí para um vídeo, né? Sim, sim. Cara, enquanto tu É pensa, eu muita vou, coisa. vou falando aqui, porque no próximo episódio, assim, deve ser algo frenético, bombástico, vai ter aí a Helena confrontando o Clint, a gente sendo apresentado ao rei do crime, internet vai surtar, Twitter vai explodir, vai cair tudo, vai ficar que nem o site lá congestionado no dia da compra do Homem-Aranha, eu acho, porque semana que vem, né, Diego, é dia, assim, de fugir das redes sociais por causa de Gavião Arqueiro, mas principalmente também porque quarta-feira tem a estreia, pré-estreia de Homem-Aranha. Então, quarta-feira Sim. vai vir muita coisa sobre Rei do Crime, muita coisa, assim, vai ter o Tom Holland, o Andrew e o Tobey, todo mundo junto. Cara, então assim, ó, quem não pretende ver por quarta, quinta ou sexta, fuja das redes sociais, né? Pô, a gente aqui no Nerdverso não vai postar nada no nosso Instagram, pode seguir a gente lá, vai ser tranquilo, vamos conversar. Mas, né, o resto, assim, Twitter é mortal, mortal, Diego. Boa, boa. Cara, será que a gente não pode ter aí, talvez eu esteja sonhando demais, será que a gente não pode ter aí o Rei do Crime aparecendo duas vezes aí na quarta-feira, cara? Ah, Tipo, no episódio e depois no uhum. Spider-Man. Eu acho difícil, cara. Eu acho que o Rei do Crime Difícil no aparece Spider, assim. né? Não, eu acho. Hã? Assim, sim. No Spider acho difícil. Não, é assim, ó. Mas no episódio, acho que ele aparece no final do episódio, eu acho. Isso, aparece no final do episódio, assim. Vou Aham. ficar, Termina vou, com vou ele. ficar puto com isso, meu. Eu queria que ele aparecesse já no Aham. começo como um flashback. Mas eu acho que vai ser um Aham. final. Vai terminar aparecendo o rostinho do Vicente D'Onofrio. Mas em Homem-Aranha, Diego, deve aparecer o Matt Murdock do Cox lá. Do Sim, mesmo sim, ator claro, que da fez o série. Demolidor na Netflix. Sim, Então, acho que vai ter essa coincidência, sabe? Rei do Crime Gavião, Demolidor em Homem-Aranha. sim. Também acho, também acho. Cara, tô muito empolgado. Nós estamos gravando esse episódio aqui. Agora já é meia-noite e meia do dia 9, né? Mas a gente começou no dia 8, o dia que estreou o episódio. E nesse momento faltam 7 dias, né? Pra pré-estreia de Spider-Man Não, No até Way 6 Home. dias, né, Diego? 6 dias se a gente pensar que já viramos pro dia É. 9 aqui, né? A gente tá de madrugada concluindo a gravação desse Seis podcast para dias e meio, vocês. 6 dias e meio. Então, 6 dias e meio aí pra gente poder assistir esse filme que quebrou aí os sites de cinemas do Brasil e que tá com a maior hype do ano. E com certeza vocês terão podcast aí fodástico sobre o filme mais esperado do ano do MCU. Mas acho que é isso, Leandro. Acho que a gente entregou bastante coisa, cara. Isso, isso. Faltou Semana. algo aí? Acho que Não, não, né? muito tranquilo aí. Obrigadão a todo mundo. Espero que curtam o nosso podcast, nos sigam no Instagram, no YouTube, se inscrevam no nosso canal lá, que é Nerd Verso Cast. Procurem, tem vários vídeos explicando Gavião Arqueiro, o Echo, vídeos de detalhes, análise de outros filmes fugindo do mundo nerd. Acompanhe a gente lá em todos os canais, pessoal. Boa, é isso aí. Leandro entregou o serviço para vocês. Aproveitem bastante. Mandem teorias que vocês têm também pra gente aí. Comentem. Eu quero muito saber o que vocês estão achando, porque hoje eu pirei, né? Hoje eu mandei umas teorias muito doidas aí. Até o Leandro não se aguentou aí. Mas quero saber se alguém aí concorda comigo. Pode também me criticar bastante, assim, né? Com educação, claro. Não, Diego, tu viajou, né? Tu viajou. O Diego tá loucão. O Diego tá usando drogas. Mas enfim, quero saber o que vocês acharam de tudo isso que a gente falou, tá? Compartilha com a gente aí a tua opinião. Comenta, sempre participa com a gente. Mas é isso. Nos vemos no episódio 52 pra gente falar aí sobre episódio 4 ou sobre Spider-Man, nem sei, mas semana que vem vai ser louco. Louco. Valeu, gente, um grande abraço e até a próxima. Até.